Olá, tudo bem? Me chamo Douglas Alves, sou advogado especialista em Direito de Família e Sucessão. Vendo um primeiro episódio deste programa, o qual denomino do Protocolo à Procedência, voltado para as áreas extrajudicial, ou seja, os temas extrajudiciais. Mas o tema de hoje ele vai ser voltado para também a parte judicial. O tema de hoje é a linha que separa a união estável de um namoro qualificado. O tema de hoje é para falar sobre as características que configuram uma união estável e também aquelas que configuram um namoro qualificado, que é uma linha muito tênue, ou seja, muito fina, em relação a o que é namoro qualificado, o que é união estável. E às vezes as pessoas confundem até o que é união estável e o que é um casamento de fato. O tema de hoje não é voltado para criar situações voltadas a configurar união estável ou não, ou seja, de forma fictícia. Hoje o tema é para analisar ponto a ponto e saber se seu cliente ou até mesmo você vive ou não uma união estável. A união estável e o reconhecimento dela, ela traz benefícios para ambos, se assim os dois desejarem, ou aquele que pede a união estável. Benefícios voltados para a Seguridade Social, ou seja, INSS, ou se a pessoa conseguir bens durante esse período que foi reconhecida a união estável, a partilha meio a meio, porque a união estável, o regime principal é a comunhão parcial de bens. Então, configurando a união estável, automaticamente dá esse direito àquela pessoa que pede a união estável, ou seja, que comprova a união estável. O advogado, que ele consegue identificar se realmente existe união estável ou não, ele está 2 passos à frente de conseguir benefícios para o cliente ou a cliente em relação a uma separação, na questão de inventário, o reconhecimento da ameação ou não. E o que acontece é que, às vezes, as pessoas elas acreditam que o fato de morar junto, ou seja, em coabitação, já configuraria automaticamente a união estável. Mas eu digo com certeza, de forma firme e segura, que não. O fato de morar junto não dá direito, pelo menos só o fato de morar junto não dá direito à união estável. Os órgãos que são voltados para a Seguridade Social, seja ele de forma regional, ou seja, municipal, estadual, federal, né, se caso for um servidor público ou da Previdência Social, né, de forma geral, regime geral, só o fato de você morar junto não configura união estável. Às vezes, existem algumas objeções. Doutor, nós morávamos juntos, morávamos juntos. Geralmente as pessoas usam casados, né? Não conseguem distinguir os institutos. Mas vamos lá. Morávamos juntos, mas não tivemos filhos, ou tivemos filhos, mas não tem fotos. Nós não temos fotos juntos, nós não temos é, comprovante de endereço no mesmo imóvel, entendeu? Ou às vezes ao contrário, morávamos em imóveis diferentes, tínhamos filhos, porém não residíamos no mesmo endereço. Existem várias situações, ou até mesmo a pessoa faleceu e a companheira que achava que vivia uma união estável, depois descobre que ele tinha outros relacionamentos que talvez também poderia configurar a união estável. Nós vamos tratar de forma detalhada sobre isso. Um dos principais pontos para o advogado identificar se realmente existe ou não união estável é saber se tem o relacionamento público contínuo e duradouro. Veja só, relacionamento público é aquele relacionamento que as pessoas do ciclo de amizade do casal veem eles como marido e mulher.
ou de uma forma mais popular, se estão casados, entre aspas. Tem que ser algo público, todo mundo tem que saber, as pessoas têm que do ciclo social deles, tem que ver como um casal, e não como namorado ou namorada, né? Um relacionamento de namoro. Segundo ponto, tem que ser duradouro e contínuo. E o terceiro ponto, veja, duradouro e contínuo não são sinônimos. Duradouro é um relacionamento que começa, é um relacionamento que não tem perspectiva de término. Começou hoje, mas não tem data para terminar. É um relacionamento duradouro que pode durar até a morte. Contínuo é um relacionamento que começou, exemplo, de janeiro de 2025, e em janeiro e em dezembro de 2025 não houve nenhum término, ou seja, não houve nenhuma ruptura. Ele foi do início, ele está indo. Imagina um carro, ele começou hoje, começou agora a andar no quilômetro zero, está indo e não tem perspectiva de parar. Seria um relacionamento contínuo, que não tem ruptura. Não começou a namorar em janeiro, terminou em março, começou o relacionamento em janeiro, terminou em março, julho voltou, depois terminou, entendeu? Então, a partir daí, vendo esses 3 pontos, já consegue identificar se é uma união estável ou não. Mas a questão aí, nesse ponto, que nem como falamos sobre o tema, e o namoro qualificado? Veja só, o namoro qualificado, ele diferencia da união estável apenas em um ponto. O único ponto que diferencia é a perspectiva de constituir família. Certo, Douglas, mas eu não entendi não. Talvez seja uma palavra nova. Veja só, a união estável e o casamento, você tem a perspectiva de constituir uma família, ou seja, é a questão da natureza humana. Casar, reproduzir, morrer, entendeu? Já no namoro qualificado, a pessoa às vezes mora na mesma casa, trata o outro como namorado, porém, quando diz assim, vocês vão casar quando? Ou reconhecer a união estável, e a pessoa diz, não, agora não. Então, o fato de você não querer construir uma família, mesmo morando junto na casa, o STJ ele entende que trata-se de um namoro qualificado, ou seja, você não vai ter direito. Vamos dizer que uma das partes saiu de casa, aqueles bens que conseguiram juntos, em tese não vai ser partilhado porque não trata-se de união estável, não trata-se de um casamento, porque não tem comprovação de nada, né? Outro ponto, questão de falecimento. A pessoa que sobreviveu não vai ter direito à metade dos bens, como um regime de comunhão parcial de bens. Observe, então, que a questão do relacionamento, de união estável e um namoro qualificado, é uma coisa tão básica, tão simples, que às vezes pode gerar ou não ao deferimento do reconhecimento da união estável. Por quê? Se na minha rede social eu tenho lá, Douglas vive um relacionamento com fulana, e a partir daí eu trato a pessoa como uma namorada, para o magistrado, quando olha esses prints que o advogado junta da parte, vai observar que não trata-se de um desejo de constituir família, mas sim de uma forma de tratamento de namorados que têm um relacionamento mais aprofundado. Pois bem, então, analisando os três princípios basilares, o advogado, você já consegue identificar se é ou não possibilidade de união estável. Por que é tão complicado comprovar uma coisa tão simples? Porque as pessoas às vezes confundem um relacionamento de namoro, como eu falei, namoro qualificado, com um relacionamento de união estável. Por quê? Veja só. Quantos casais você conhece
que moravam na mesma casa, viviam em união estável, se separaram e o marido e o companheiro ou a companheira ficou morando na residência que era deles durante um bom tempo e não viviam mais em união estável. Veja, para as pessoas que são amigos desse casal, eles conseguem identificar que há separação, que não existe mais a união estável. Porém, quando você olha de fora como um magistrado ou como um advogado da outra parte, nesse caso for um processo de partilha de bens, é, fica uma situação mais complexa de provar em que momento houve a ruptura da união estável. Porque, veja, se é público, contínuo duradouro, eles moravam na mesma casa, e um dos cônjuges chegaram e disse: Ó, a partir de hoje nós não somos marido e mulher. Como vai provar isso? Entendeu? E se for para constituir união estável, o fato de dizer que estão separados faz a ruptura do regime de bens, ou seja, já cessa aí. A outra parte pode conseguir, no outro dia, um patrimônio de milhões e não ter o direito, não ter a obrigação de partilhar, porque a união estável foi terminada, ou seja, é, eu vou dizer barrada, né? Ou seja, o seu andamento naquele momento. E eu lhe pergunto, quantos casais você conhece que moram em casas distintas, separadas, no mesmo bairro ou na mesma cidade ou cidade diferente, e na rede social eles tratam como marido e mulher. Então, veja, o fato de coabitação hoje não significa que você vive em união estável. E nem precisa o fato de juntar documentos, como, por exemplo, conta de luz e de água, o nome de um e de outro, para comprovar a união estável. Então, a união estável hoje, a comprovação dela vai mais além do que o simples fato de morar junto e ter é, conta de endereço, conta de luz de água no nome de um ou de outro. Então, é uma situação muito, muito delicada, principalmente quando um dos cônjuges, geralmente na prática é um homem, ele tem filhos com outras pessoas, com outras mulheres, e mantém um relacionamento a três. Eu particularmente já conheci um que tinha relacionamento amoroso, uma suposta união estável, podemos dizer assim, com três mulheres. Tinha 6 filhos, certo? E aí, ele faleceu, e para comprovar qual a união estável das três mulheres, ele vivia com quem, afinal? Ele passava um período com uma, com outra e com outra. Então, primeiro, o advogado deve analisar: viviam como marido e mulher? Existia coabitação ou não? Não, não existia coabitação, mas todos os eventos em família de um casal ou do outro, ou até mesmo é, de forma pública na sociedade, na rede social, se tratavam como marido e mulher, já é um ponto positivo para conseguir a união estável, né? A união estável, quando você, por exemplo, você é o advogado que vai propor uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. O fato de identificar esses pontos é primordial para saber quantos bens entram na partilha e aqueles bens que não entram. A diferença do casamento para a união estável é porque a união estável ela pode ser feita a qualquer momento, ela pode ser feita, ela deve ser feita num tabelionato de notas, e o prazo mais ou menos é de 15 dias para ser lavrada. A questão mais importante da união estável é comprovar o benefício de ter direito à partilha de bens durante o período que estava convivendo com a outra parte. Sabendo disso, há também o direito de ter 50% das verbas trabalhistas da outra parte. Hoje também é o entendimento do Poder Judiciário que, vamos dizer que o marido ele trabalhou
durante 10 anos numa empresa e o casal está se separando, o entendimento do Poder Judiciário é que 50% das verbas trabalhistas destinadas ao ex-marido é da ex-esposa ou ex-companheira. Às vezes eu vou utilizar o sinônimo esposa e companheira, mas entenda que é união estável. O melhor momento para você comprovar a união estável ou conversar com seus clientes para reconhecer essa união estável de forma extrajudicial pode ser no início do relacionamento ou até mesmo terminando, ou seja, quando o casal estiver se separando, o advogado dele pode tentar uma conciliação entre as partes e dizer, olha, vamos reconhecer a união estável do período X a Y, identificar quantos bens vocês conseguiram e fazer a partilha, evitando assim ingressar com ação no Poder Judiciário que nós entendemos, nós advogados entendemos que demora muito tempo, o Poder Judiciário está sobrecarregado. Então, só o fato de reconhecer a união estável pela escritura declaratória, lavrada pelo tabelião de notas, você já economiza aí mais de 1 ano, ou talvez 2 anos, de propoação, contestação, audiência, sentença, prazo para recorrer. Os efeitos colaterais da união estável, eu posso lhe dizer com certeza que eu não identifico. Eu identifico mais benesses para as partes do que um prejuízo para ambas. Por exemplo, vamos supor que João ele tem um patrimônio de 500 mil, Maria tem um patrimônio de 1 milhão, eles decidiram viver em união estável e não fizeram nenhuma escritura reconhecendo a união estável nem nada. No justo momento que não decidem reconhecer a união estável e as partes não têm prova de quando conseguiu o patrimônio que tem, talvez um dos cônjuges ou dos companheiros, vamos ser mais práticos, eles podem alegar, dizer, olha, esse patrimônio de Maria de 1 milhão eu também contribuí, eu quero. Ou o patrimônio de João de 500 mil, eu quero. Quando você decide viver em união estável e já faz a ata declaratória, a escritura pública declaratória de união estável, você blinda o seu patrimônio e também você inicia um novo regime com aquela pessoa que você decidiu viver até a morte, né? Então, o que nós aprendemos agora? Os 3 pontos basilares para identificar a união estável. O que é que não configura união estável? O que é que configura um namoro qualificado? Quais são os benefícios que a parte vai ter se reconhecer desde o início a união estável, a blindagem do seu patrimônio anterior à união e um novo regime de bens durante a união. Há também, o advogado ele vai ter economizar tempo, talvez mais de anos, para conseguir identificar quais são os bens. Primeiro, o advogado vai precisar primeiro comprovar a união estável. Então, se as partes de forma autônoma fizer a autocomposição e concordar de lavrar a ata, né, lavrar a escritura, comprovando que realmente viviam união estável, as partes, no mínimo, aí vai ter uma economia de 2 anos, mais ou menos, de estar brigando no Poder Judiciário. Além do mais, a ata, o valor da ata é um valor tão irrisório que se você for no cartório de notas na sua cidade, você vai ver que compensa muito. Você economiza tempo, você economiza valor, você economiza a sua consciência e a questão da dor de cabeça que você como parte, e principalmente o advogado, ele terá as benesses de tempo. O advogado hoje, como ele presta serviço, nós prestamos serviço, então se a gente concluir um serviço, a gente recebe por ele. Se ele conseguir reconhecer a união estável das partes que estão se separando,
ele vai ter uma porcentagem em relação aos bens que vai para o cliente dele, ou talvez um valor pactuado entre eles, né? Então, o melhor caminho que você, advogado, pode ter é fazer o reconhecimento da união estável de forma extrajudicial. Mas, doutor, meu cliente, a família do meu cliente, a mãe, o irmão, ele não reconhece a outra pessoa como companheira ou esposa. O que nós devemos fazer para que ela não tenha direito à partilha dos bens? É identificar todos os pontos que eu disse anteriormente e saber se realmente ela preenche, a outra parte preenche ou não os requisitos da união estável ou não. Se fosse ao contrário, se você advogar para uma pessoa que quer reconhecimento de união estável pós-morte e a família está dizendo que não é, também serve de aviso analisar os pontos que começamos a conversar no início, ponto por ponto, e saber quem identificava aquela pessoa que faleceu como marido ou mulher da pessoa que está pedindo a união estável. Trocas de mensagens, hoje a rede social é um leque de provas para comprovar que existiu ou não união estável. Conversas entre o casal, o ciclo social do casal para saber se viam eles como casal ou não, entendeu? O fato de ter filhos também não configura união estável, porque às vezes a pessoa tem um relacionamento de um dia, gera um filho, ficam assim, vai e volta, não mora, e a partir daí, o fato de ter filhos não configura união estável. O fato de morar junto não configura união estável de início para os órgãos públicos. Então, você como advogado deve prestar atenção nesses detalhes e sempre tentar extrair o máximo do seu cliente para saber se ele está falando a verdade ou não. Porque às vezes o cliente ele quer, quer comprovar uma união estável, mas não quer dizer a verdade, ou seja, ele tenta maquiar uma situação para induzir o advogado a erro. E o advogado, quando leva esse pedido para o Poder Judiciário, numa união estável pós-morte, ou quando ele tenta conversar com a outra parte para aceitar lavrar a ata do reconhecimento de união estável, a outra parte dizer, olha, doutor, como é que eu vou reconhecer a união estável se eu, não, se eu convivo ou sou casado com Dona Joana? Ou seja, convivo em união estável com Dona Joana, ou sou casado com, um exemplo, Tereza. Não tem como eu aceitar uma união estável se eu já tenho uma união estável com outra pessoa. O meu relacionamento com essa pessoa era um relacionamento esporádico e foi gerado um filho. Então, a partir de tudo que foi narrado, pelo menos de forma geral, que narrei para você, observe mais que se você conseguir fazer com que as partes reconheçam a união estável por meio do cartório de notas, ou seja, de forma extrajudicial, economiza tempo, dinheiro. A partir daí, você como advogado vai discutir, debater sobre o valor dos bens adquiridos na união estável. Chegando no ponto comum, o casal aí já entra com pedido no cartório também de partilha de bens, né? Já entra com procedimento para partilhar os bens, e você economiza tipo um procedimento que você leva 3 meses para resolver, você demoraria no mínimo aí de 2 anos é um mínimo que eu identifico. Então, espero ter esclarecido alguns pontos sobre a questão da união estável, do namoro qualificado e, principalmente, acendido uma lâmpada, né, na sua mente para que entenda que o fato de morar junto não configura de forma imediata união estável, o fato de ter filho não configura de imediato união estável. Então, a partir daí, veja com outros olhos também o Instituto da União Estável, do Namoro Qualificado. Quero agradecer até
o fato de você estar aqui nesse momento, escutando esse vídeo, me acompanhando, né? Se tiver alguma dúvida, faça nos comentários. E no próximo vídeo teremos mais novidades, não só voltada à união estável, mas também na questão da sucessão em relação à união estável e o casamento. Um forte abraço e até mais.